Olá pessoal, tudo bem com vocês? E como sexta, toda sexta eu venho fazer um vídeo aqui falando para vocês sobre o mundo espiritual, para vocês entenderem o que é de Deus e o que não é de Deus, tá certo? E hoje eu vou falar sobre o poder da palavra. E se você tem filho, eu peço para você que você não perca esse vídeo para você entender por que os seus filhos adoecem. Que Deus me ensinou e tudo que Deus me ensinar, eu vou passar aqui para vocês entenderem que a Bíblia não mente. Somos nós que vivemos no mundo sem entender ou sem saber o que a Bíblia nos ensina. Na Bíblia diz assim, que a palavra mata e a palavra salva. Simples assim. Mas a gente tem que ter o costume de querer saber o que a Bíblia lhe ensina, para não ter uma vida de sofrimento, para não viver ganhando dinheiro, gastando dinheiro, sem entender, sem prosperar, sem saber por que as coisas não acontecem na sua vida. Porque a Bíblia é um manual de vida. Não é apenas um livrinho de oração. Um livro para ficar aberto na sua casa, no Salmo 91. Não é o sentido da Bíblia. A Bíblia você tem que entender que você tem que ler e refletir para você aprender. Toda a sua vida depende do que está ali na Bíblia. Então, eu escolhi aqui um versículo para ensinar a vocês por que é que criança adoece e muitas coisas ruins acontecem e as pessoas, por não saber o que está na Bíblia, levam tudo normal. Em Mateus 15, diz assim: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce o ventre e é lançado fora para o esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque o coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Isso é Jesus falando. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então você prefere acreditar em Jesus ou viver acreditando no que acha ou na medicina? É muito importante você entender que você precisa querer saber o que está na Bíblia, para não viver uma vida sem entender nada. Então, quando Deus estava me ensinando sobre o mundo espiritual, o que aconteceu comigo? Eu vou contar para vocês entenderem como é que se movimenta o mundo espiritual. O pai da minha filha ligou para mim e começou a dizer coisas comigo. Começou a dizer desaforos a mim. E eu estava aprendendo sobre o mundo espiritual. Na minha rotina de orar, no meu jejum. Então, do nada, eu soltei um palavrão. E olha que não foi um palavrão que veio do coração. Eu lembro que não foi com raiva. Eu falei assim, por falar um palavrão. E na mesma hora que eu falei, eu disse assim, meu Deus, me perdoe. E quando foi no outro dia, minha filha adoeceu. E eu criei a minha filha o tempo todo andando em médicos, andando em pediatras. Minha filha tinha uma gripe inexplicável, incurável.
E a doutora já disse que ela tinha uma poeira no pulmão, para justificar, né, que ela adoecia muito. Então, a minha filha estava boa. Quando eu lancei o palavrão, a minha filha adoeceu no outro dia. E aí eu entendi que na hora eu soltei um palavrão e na mesma hora eu pedi perdão. Eu disse, me perdoe, Senhor. Eu falei por falar. E aí quando eu vi minha filha doente, com febre, saindo aqueles catarros do peito, eu ia orar, eu não quis comprar remédio. Eu comecei a orar, pedir a Deus, eu disse, meu Deus, cura minha filha, porque eu falei por falar. E sabe o que Deus disse para mim? Não adianta você pedir perdão. Agora você tem que cuidar. E eu passei a semana cuidando da minha filha e toda vez que eu ia orar na minha rotina, eu ficava chorando de ver a minha filha sem comer, com febre e sabendo que ela estava naquela situação porque eu chamei um palavrão. Porque Deus me ensinou sobre o mundo espiritual. E aí eu comprei o remédio para minha filha e Deus me disse assim, não adianta pedir perdão. Quando uma palavra é lançada no mundo espiritual, ela tem força e tem consequências. Então eu entendi que Deus tem a melhor forma de ensinar o ser humano. O ser humano é que tem que querer aprender com Deus. Porque ali eu identifiquei, se a minha filha não estivesse doente, se eu não estivesse identificado a causa da doença da minha filha, mais vezes eu ia chamar palavrão e dizer, Senhor, me perdoe. Chamar e dizer, meu Deus, me perdoe. Então veja que Deus, ele não faz nada sem motivo. Ele não permite nada na vida de um ser humano sem nenhum motivo e sem nenhum propósito. Ali eu tive uma aula que realmente a gente pecar e viver pedindo perdão, existem as consequências. Outra vez que Deus me deu uma aula sobre o poder da palavra, foi quando eu fui contar uma história para uma amiga e repeti da mesma forma que eu tinha ouvido de outra pessoa. A pessoa se titulou que era mal e que era o próprio inimigo em carne. E eu fui repetir para contar a outra pessoa. Eu repeti da mesma forma. E na mesma hora que eu falei, eu pedi perdão. Senhor, me perdoe. Quando eu falei, eu me toquei. E aí eu passei a noite inteira defecando. Uma dor de barriga tremenda. E quando o dia clareou, depois de 5 horas da manhã, eu fui tomar um banho e Deus me disse assim, os homens diz que adoecem porque comem, pela comida. Isso eu não sabia o que estava na Bíblia. Deus estava me ensinando, mas está na Bíblia. Só que eu não sabia. Deus chegou para mim e disse assim, os homens adoecem porque diz que é pela comida. E você adoeceu pela forma que você falou. Nem tudo que a gente ouve, a gente tem que falar da mesma forma que ouve. Quem anda com o Espírito Santo não tem que repetir para mostrar às pessoas como ouviu. E você adoeceu por isso. E eu fiquei assim, meu Deus, eu adoeci porque eu repeti uma palavra que não era do agrado de Deus.
Então Deus me ensinou, e quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi que tudo que Deus me falava estava escrito. E eu disse, meu Deus, como as pessoas vivem sem saber, correndo atrás de medicina, gastando seu dinheiro com médicos, sem entender aonde erra. Então, quando Deus mandou eu abrir um canal, foi para Deus. Eu entendi que Deus queria que eu passasse para você tudo aquilo que Deus me ensina. Porque Deus não faz nada que sirva só para uma pessoa. Deus faz que sirva para todos. Basta você acreditar na Bíblia e querer entender que o mundo espiritual, ele existe. A gente vive numa batalha espiritual. E o mundo espiritual, ele é mais visível de que o que você imagina. É por você não saber aonde erra e por não saber o que está escrito, é que as pessoas vivem adoecendo e buscando apenas justificativa na medicina. Veja que quando se você jogar uma pedra num vidro, por mais que você vá lá e diga, o dono, me perdoe, me desculpe, a pedra vai quebrar o vidro. Não adianta a gente pedir perdão pelo... O mundo espiritual, ele é invisível, mas é o nosso espírito que domina a matéria. Não é a matéria que domina o nosso espírito. Então, como você saber aonde erra, se você não busca o Espírito Santo, se você não tem uma rotina de orar, se você não quer saber o que está na palavra, que é a boca de Deus, como você vai viver nesse mundo só acertando e achando tudo normal? Entenda que nada é por acaso. Tudo tem o seu porquê. Então, quando a Bíblia nos ensina que na língua está o poder da morte e da vida, Deus não ia falar isso apenas por falar. É nós que temos que aprender a forma correta que Deus quer que você viva, para ter uma vida de prosperidade, de saúde, de paz. Tudo depende do que está na Bíblia, porque Deus, ele mantém uma regra que ele não passa por cima dos mandamentos que ele deixou, das regras que ele deixou para agradar ninguém. E isso não é sobre religião. É sobre o que está na Bíblia, porque Deus não é religião. Deus é o nosso Criador e nós somos a criatura. Sendo que a criatura precisa da ajuda do Criador para conseguir entrar numa vida perfeita, numa vida que lhe dê paz, saúde e sabedoria. E tudo isso vem de Deus. Você veja que nada é por acaso. Você é que tem que entender aonde erra, porque a Bíblia, ela também nos ensina da iniquidade de pais para filhos. Então, eu costumo dizer que mais nada dói mais. Nada dói mais na nossa vida do que mexer com nossos filhos ou com o nosso bolso. Então, é nosso dever enfrentar a vida com a sabedoria, não desprezar o que está na Bíblia. Viver por viver. Porque se você vive chamando palavrão, você jamais vai identificar quando algo de ruim acontece na sua vida. Tá certo? Eu peço para você que compartilhe o vídeo. Faça o bem para as pessoas entender que nada é por acaso. Você contribui com a ação de Deus, compartilhando com as pessoas aquela informação que foi válida para você. Deixe o seu likezinho aí, deixe o seu comentário e passe esse vídeo para as pessoas entenderem que nada aqui na Terra é por acaso. Nós é que temos que entender sobre o mundo espiritual. E o Espírito Santo, ele existe.
Ele está ao seu derredor, esperando que você abra os olhos e queira saber o que está na Bíblia. Tá certo? Deixe o seu like para me apoiar e se inscreva no canal.